Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo do Evangelho, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E o tema de hoje fala do óbolo da viúva. O Evangelho diz assim: Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu de sua indigência tudo mesmo que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Está em São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e em São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. E o Evangelho explica assim: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-los a si mesmo e de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco de supérfluo que lhes falta, sobre a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar as suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta, favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens, também nisso são punidos pelas decepções. Está em Livro dos Médiuns, número de 294 a 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda a ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade de fazerem tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter a se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. É interessante, principalmente essa passagem, porque alguns
a bel prazer, acabam interpretando essa passagem de Jesus, esse comentário de Jesus, de uma maneira a se favorecer, né? Algumas seitas religiosas consideram justamente essa passagem no sentido de que você tem que fazer a sua doação para a igreja, para a religião, não aquela que é possível, mas aquela que é custosa, aquela que é difícil, dar tudo o que se tem, porque Deus precisa reconhecer em nós um sacrifício maior, porque Ele precisa que cada um de nós demonstre a sua fé, dando exatamente tudo aquilo que não tem, inclusive. Só que a gente esquece que, mesmo nessa época, e aí, para a gente interpretar a palavra de Jesus nessa parábola, naquele momento, a seita que se propagava, que se fazia, as doações que se faziam a gasofilácio era a urna do tesouro, era a fonte onde as pessoas depositavam seus pedidos. Então era feita uma rogativa para Deus e se entregava uma moeda ou aquilo que era possível dar no sentido de ter atendido as suas rogativas. Pensando claramente, né? Deus precisa de dinheiro para fazer as nossas solicitações? Acho que não, né? Aliás, Deus não precisa de nada, porque Ele é dono de tudo. Ele criou todas as coisas, inclusive nós somos suas criaturas. Então não há nada que se possa barganhar com Deus. Essa barganha da atribuição que era dada vem de muitos tempos atrás, onde se reconhecia, se tentava enxergar a Deus como sendo alguém parecido conosco e que por conta disso se tentava barganhar certos pedidos. Então, mesmo a questão das promessas, Deus me dê isso que eu faço isso. É uma barganha, né? Você está tentando entregar alguma coisa que é de valor para conseguir um valor em troca. Como se Deus precisasse de qualquer valor que nós pudéssemos dar a Ele que Ele já não tenha, né? Não é essa a questão. E não era esse o apelo que o Cristo fazia quando Ele comparou o óbolo da viúva. A gente sabe que aquelas doações que eram feitas para os templos naquela época tinham um destino muito certo, que era o destino que era para os proprietários dos templos. Aqueles que eram encarregados da religião se apoderavam desses dinheiros que eram colocados em doação, como se apoderava também de todos os sacrifícios dos animais que eram colocados em doação também. Eu li um livro um tempo atrás, se não me engano está no Zelote, que ele dizia que eles se banqueteavam com aqueles animais que eram colocados em sacrifício, porque depois de morto o animal, a carne do animal não era desperdiçada, era levada para os banquetes. Então eles se apoderavam e comiam bela e refastamente aquilo que era dado com tanto suor e com tanto sacrifício por aqueles que acreditavam e iam lá nessa procissão entregar o seu sacrifício com o sentido de conseguir alguma benesse de Deus, acreditando porque aquilo era o ritual que a religião então pregava, né? Já passamos esse tempo, então é preciso que nós reconhecemos isso um pouco mais com um olhar diferente. Então, se não é isso, se isso não é justificativa, o que levaria Jesus então a falar do óbolo da viúva? Qual é a sensação, qual é a essência do ensinamento que está por trás da parábola de Jesus, quando ele reconhece e dá então o entendimento, o ensinamento para os seus discípulos, que o óbolo da viúva, que dava tudo aquilo que lhe era necessário, era muito de maior valor, tinha um valor muito maior do que todo o ouro depositado por todos os outros. É lógico que quando a gente pensa na caridade sendo feita pelos ricos, quer dizer, não é porque os ricos não sofram ou não se perdem nada daquilo que eles têm ou não se sacrifiquem para fazer a doação, que a doação deles não seja bem-vinda. Muito pelo contrário, é sempre muito bem-vinda. Toda doação encaminhada àqueles que são necessitados sempre é muito bem-vinda. Então, daquilo que se recebe, que é utilizado, e na realidade os ricos também são utilizados como ferramenta divina, no sentido de fazer com que os necessitados atinjam ou recebam aquilo que necessitam para poder viver, né? Então não é esse o ponto. A gente precisa sair desse ponto de vista maniqueísta de achar então que é ruim o rico fazer doações. Não é ruim, é sempre muito bem-vindo. Ele deve fazer. Mas a questão é que ele não faz nada de muito maior do que a sua própria obrigação, porque aquele a que muito recebe, muito será pedido. E é obrigação dele contribuir também, né?
Mas em relação àquele que tem pouco e que faz a sua doação, o que Jesus tenta alertar é que, lembrando de uma outra parábola, quando ele fala que mirem-se nos pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, e nem por causa disso Deus não deixa de provê-los o suficiente na manhã seguinte. Esse é o pensamento que está atrás do óbolo da viúva. A viúva, quando fazia o seu depósito lá, fazendo uma rogativa, ela fazia aquilo na certeza que Deus proveria o suficiente para o dia seguinte. Então ela entregava com uma confiança muito grande e absoluta no poder de Deus e na sua manifestação para poder lhe suprir, para poder lhe cobrir. Então aquilo era dado de coração limpo e aberto, no sentido de que na sua rogativa aquele dinheiro era muito bem empregado. Ela não tinha condições de avaliar que aquele dinheiro estava sendo mal usado. E mesmo o escândalo é utilizado por Deus para fazer as suas obras. Então todo o mal, inclusive, que acontece no mundo, sempre tem uma razão por trás daquilo para beneficiar as pessoas, porque se não fosse isso, não existiria justiça divina, não existiria o cuidado amoroso de Deus por toda a humanidade. Então é preciso que a gente entenda essas questões. E que a gente, eu estava vendo uma notícia agora há pouco, inclusive sobre o aparecimento da variante Omicron, né? E que um dos problemas da causa do aparecimento dessa variante foi que os países ricos, né, que tiveram excessos de vacinas, e a gente sofreu isso no começo, nós fomos um dos excluídos do início, né? Tiveram seus excessos de vacinas e contratação de vacinas, não destinaram a vacinas aos países pobres. Então, a variante só apareceu porque os países pobres continuam sem vacina nenhuma. E que, na realidade, começa a cair a ficha agora, os cientistas começam a demonstrar que se não for bom para todo mundo, se não vacinar todo o planeta, nós continuaremos presos nessa pandemia. E que é necessário cuidar de todos, que já era o pensamento que Jesus tentava colocar. É esse o pensamento do óbolo da viúva. Falou assim, a gente tem que fazer a doação e entregar aquilo para aqueles que necessitam, porque à medida em que a gente colabora com aqueles que necessitam, que a gente através da empatia sente a dor do outro e se aproxima do outro e tenta ajudar da maneira que é possível fazer, a gente também contribui para si mesmo. Não que esse seja o móvel primeiro dessa ação, que então eu vou ajudar o outro, porque assim ele vai me ajudar também, vou esperar um retorno daquilo que ele está dando. Mas esse pensamento da caridade, do amor ao próximo, que era o que Cristo tentava colocar o tempo todo, em toda a sua passagem, em todo o seu testemunho, tudo que ele sempre colocava, ele sempre tentava levar as pessoas a pensar sobre esse aspecto, que se nós não evoluirmos todos juntos, o mundo não será melhor. É lógico que a gente começa por si mesmo, né? A grande transformação, e isso também ele deixa claro no Evangelho, que a grande transformação começa por si. Que não adianta a gente esperar a família, porque a família são aqueles que convivem comigo. Então eu preciso fazer a minha parte, eu preciso dar o meu passo. A transformação começa em nós. A fadada reforma íntima, tão apelada pelo Espiritismo e tão mal empregada e utilizada, né? Porque acho que de tanto ficou tão batida que as pessoas já não dão mais valor adequado para isso. A reforma íntima significa mudar o seu caminho na evolução para que você possa atingir um sinal melhor. E você estando melhor, você pode aí sim ajudar as pessoas que estão à sua volta. E lembrando, como sempre, né, quem mais utilizou essa questão do óbolo da viúva, o exemplo do óbolo da viúva, Francisco de Assis. Que é outro exemplo, aliás, eu acho que é quem mais chegou próximo da narrativa do Cristo, quem mais se aproximou de exemplificar aquele exemplo deixado. E Jesus dizia, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tentava mostrar o caminho para a verdadeira felicidade. E Francisco de Assis talvez tenha sido aquele que mais se aproximou nessa direção, onde, tendo nem o essencial para comer, encontrando alguém que passava fome, ele entregava o seu essencial para a pessoa. Porque ele reconhecia no irmão alguém que necessitava muito mais do que ele. E voltando a lembrar o pensamento dos grandes santos, né? Ele falou assim, uma vez questionado pela sua santidade, né? Falou assim, nossa, santo, né? Francisco de Assis, você é um santo, né? Ele falou, não, eu sou o pior de todos, porque eu faço isso por puro egoísmo. Olha o sinônimo, o conceito do egoísmo utilizado por Francisco de Assis.
Fala assim, porque se eu não faço isso, se eu não dou tudo aquilo que eu tenho para o próximo que está ao meu lado, eu vou me sentir mal. Então eu faço isso para não ficar mal comigo mesmo. Eu preciso fazer isso. Então eu não sou melhor do que ninguém, eu faço isso por puro egoísmo. O que dá o grau de egoísmo que a gente deve tentar atingir, né? Onde a gente fica muito ainda tentando cuidar do nosso benefício. É normal, é saudável, é lícito que a gente trabalhe para conseguir as coisas, que a gente se esforce para conseguir as coisas, que a gente deseje melhorar de vida. Ninguém está falando que a gente deve ter uma vida sem nada, absolutamente sem nada. É normal que a gente deseje evoluir. O que não é lícito, o que não é normal, é ignorar as pessoas que estão à nossa volta passando fome. Outra notícia de hoje, que ficou estampada o dia inteiro no UOL. Pessoas estão desmaiando de fome nos postos de saúde. Vão procurar os postos de saúde passando mal e estão desmaiando por falta de ter o que comer. Que grau de humanidade que a gente chegou a permitir que isso aconteça. Isso a gente fala do Estado, que o Estado deveria agir, o município, o governo deveria agir, mas não é possível que nós como humanidade continuemos a conviver com situações desse tipo sem agir, sem fazer nada, sem perceber que o nosso vizinho está passando fome. E aí cita um dos casos, o repórter segue o caso do rapaz para poder descobrir como é que ele vivia, onde é que ele vivia, por que ele estava naquela situação. E é a situação que se repete, então, por conta da pandemia, perdeu o emprego, não teve onde morar, precisou sair de casa, não tem mais dinheiro para se alimentar, para não morar na rua, preferiu pagar o aluguel do que comer. E aí está há 2 dias sem comer nada. Então, vivemos um momento onde esse alerta precisa ser resgatado de novo, e a gente precisa criar em nós a empatia e perceber que aquilo que... e a gente está falando que ninguém precisa largar, abrir mão de tudo que tem e sair distribuindo tudo. Porque eu acho que esse esforço é um esforço que nós ainda não temos. Ninguém precisa virar Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um. Alguns seres especiais chegam num nível de evolução e de maturidade espiritual que isso para ele é natural, a resposta, a maneira como agir. Mas a gente precisa agir de uma maneira a poder estar atento, a perceber essas coisas à nossa volta e fazer a nossa parte e talvez um pouco mais, porque confiar em Deus, confiar que esse é um momento, que Deus continua sobre a tutela de todo o planeta. Essas coisas acontecem porque está no nosso momento de passar por isso, mas é também um grande chamamento para que a gente observe essas coisas acontecerem e para que a gente não possa achar normal isso acontecer. Dentro das nossas possibilidades, devemos agir de alguma forma. Não é possível normalizar uma situação dessa. Mas a gente também sabe que isso é passageiro, mas precisa esse despertar, essa modificação, voltando para a reforma íntima, né? É preciso acordar dentro de si essa capacidade de enxergar o outro e perceber que problemas todos temos. Às vezes nós estamos tão imersos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, naquilo que para a gente não funcionou direito, que a gente deixa de perceber o próximo. Fica assim, não me incomoda, eu tenho tanto problema para resolver, você vem me trazer mais um problema? E não percebemos que às vezes aquele que está com problema ao nosso lado é justamente a resposta de Deus para nos ajudar a sair daquela situação. Porque é através, muitas vezes, de reconhecer o outro e de falar uma palavra para o outro que nós servimos de instrumento. E aquele discurso nosso para ajudar o outro acaba sendo muito para nós mesmos, que é o nosso íntimo que acaba falando. Deus acaba falando pelo nosso intermédio. E na medida em que a gente tenta ajudar a outra pessoa, a gente começa a perceber que aquele mesmo discurso que nós estamos fazendo para o outro, nós talvez não estejamos usando para nós mesmos. Então a ferramenta divina se manifesta por nós. Então somos os primeiros. E dentro do Espiritismo a gente sabe que os médiuns, na realidade, apesar de serem tarefeiros, de terem uma incumbência, terem uma missão a resolver, são os grandes abençoados, porque são os primeiros através dos quais as mensagens chegam.
E antes de pensar que as mensagens sejam para os outros, para aqueles, não, vocês precisam se modificar. Não, nós precisamos nos modificar. Ninguém está isento disso, porque se tivéssemos isento, não estaríamos aqui. E talvez sejamos mais ainda problemáticos e mais devedores ainda, porque recebemos a incumbência nessa existência de trabalhar mais ainda, fazer hora extra, do que outras pessoas que já não têm essa necessidade de fazer hora extra. A gente só encontra bem, só se sente bem fazendo hora extra, porque é nossa obrigação, é nosso dever, é nosso pacto. Então, na medida em que a gente utiliza da mediunidade, desse dom, dessa capacidade de ser intermediário, que nós possamos silenciar o nosso eu pessoal e escutar essas mensagens que passam através de nós, para que possamos tentar ver se o destinatário dessas mensagens muitas vezes não somos nós mesmos, em primeiro lugar. Se cair para mais alguém, que ótimo, que bom que nós servimos de ferramenta. Mas antes de qualquer coisa, se essas mensagens não são destinadas a nós mesmos. Voltando a dizer, espíritas não são melhores do que ninguém, como nenhum religioso é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, talvez sejamos piores. Porque precisamos de provas irrefutáveis, precisamos ser colocados contra a lógica para entender que a maneira de se manifestar, a bondade, o amor ao próximo, o perdão, tem uma razão muito grande de acontecer. E não simplesmente obedecer a missionários que passaram por aqui e deixaram boas maneiras de ser bonitinho, de ser agradável e, quem sabe, ganhar os céus. Que a gente possa reconhecer através da lógica que essa é a maneira que a gente deveria ter agido sempre e talvez modificar a partir de agora. E aí começar a agir na verdadeira reforma íntima. Bom, tem uma historinha para hoje que eu acho que não é nova, mas é rara. Falei poucas vezes aqui e que cabe um pouco sobre o assunto. Diz assim: um homem atrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. E disse para o vendedor: é para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? Diz ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: mas quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse para ele: isso dá! Eram apenas algumas moedas, que ela exibia orgulhosa. Sabe, eu quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que a nossa mãe morreu, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza de que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse a garota, leve-o com cuidado. Ela saiu feliz saltitando para a rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis entrou na loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: esse colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? E o vendedor disse: ah, exclamou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas a minha irmã tinha somente algumas moedas, o colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que uma pessoa poderia pagar. Ela deu tudo o que tinha. Por hoje a gente fica por aqui.